acho que já até deve sair. O meu celular aqui dá... Tomara que seja da Fênix, né? Não é encomendado do G1, então é o IPEC. Ah, tá IPEC. Okay. Né? G1, vai estar no G1 aí. Vai dar na mesma. Hoje, a gente sabe que a tendência de crescimento... Já saiu? Não, aqui está só o Datafolha, mas eu vi do IPEC no Google ali, eu vi. A tendência de crescimento, a gente sabe que é aquele que está para entrar. Saiu o IPEC. Né? No caso, o Marcos Rogério. O Marcos Rogério tem o que falar de alguém. Né? Já saiu? Saiu. Como é que tá aí? Aqui é o IPEC em Rondônia. Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério estão empatados com 45% no segundo turno. Pesquisa o IPEC bate com a outra. Ouviu 800 pessoas entre 17 a 19 de outubro em 26 municípios rondonienses. 13% estão indecisos, ou seja, não sabe apontar espontaneamente em quem votar. Eu acho que eles fizeram assim para ter uma questão assim, agora nós não vamos... Não, mas essa base com a outra pesquisa. A última pesquisa dá 45 também. A última pesquisa sem ser do IPEC. Foi outra pesquisa, outro instituto, que eles ficam batendo... do que passa no G7. É um instituto que é confiável também. Essa pesquisa está batendo com ela. Tipo um Brastemp lá, né? No R7, você quer dizer? R7, aliás. Que é da Record. Da Record. Agora, não dá para eu falar da Fênix, porque a Fênix botou que o Marco já está 45. Né? E aí o cara da Fênix, se você jogar uma bolachinha a mais, ele pega e muda o resultado. Ele não vende pesquisa, ele vende o resultado. Tem uns que encomenda a pesquisa e outro resultado. Mas hoje... Mas há quem compra. Sim. Se ele vende e continua no mercado, é porque tem quem compra. Hoje, a sua opinião nesse cenário, como é que você nota esse crescimento do Marcos Rogério, uma vez que o Léo Moraes achava que ia para o segundo turno? Qualquer coisa será acrescentada contra mim no tribunal. Com certeza. Agora é sua própria... E agora nós já estamos mais perto, porque agora se trata do estado de Rondônia. Eu acho que o Marco Rogério veio da urna com um resultado menor, 3% a menos em votação, porque... Eu, no meu prognóstico de olhômetro, eu achava, inclusive, falei com o assessor dele, que é o Ageu, falei, vai dar uns 10% a mais de diferença para o Marco Rocha. E deu 3, ou seja, eu me enganei em 7. Então, ele vem crescendo. O problema é que ele vem crescendo semana após semana, só que estagnou. Quando estagnou, o povo deve dar uma brecada. Falei, calma aí. Porque uma coisa é você vir galopando. Quando você perde o galope, é sinal que o trem... Eu vou dar alguns exemplos para você. O governador estava apanhando sozinho. Apanhando e ele, com aquele jeito pacífico dele, um grande exemplo. O governador não podia pedir voto para o Bolsonaro. E o Bolsonaro autorizou, mas a lei impedia, entrou na justiça. Foi impedido por lei, né? Aí eu falei para a equipe do governador, escuta, a lei proíbe você pedir voto. Distribui os vídeos para os outros. Você, como diz o Bolsonaro, jogar nas 4 linhas. Na rede dele ele não pode. Joga nas 4 linhas. A internet é livre. Entende? Aí a reação. Outra é esse caso aí, por exemplo, do Hospital do Amor. Não o Hospital do Amor, tinha o dono do Hospital do Amor lá, Henrique Prata. E resolveu usar do capital político que ele tinha para bater no governador. Ou seja, além de bater no governador, condicionar o funcionamento do hospital referente à permanência, ou seja, à saída do governador. Aí doeu forte, o governador reagiu à altura, entendeu? Ou ele recua com as narrativas dele, ou ele vai perder, no mínimo, vai começar a nascer o que ele é, né? Porque uma coisa é você batendo. Mike Tyson, ele era o cara que só batia, ele derrubava no meio do round, o bicho. Um dia ele pegou um velho lá chamado... Evander Holyfield. Holyfield foi a segunda queda dele, mas eu acho que foi o George Foreman. Foi lá e já deu nele, acabou.
Polifiltro ele tentou reguer e apanhou de novo. Entende? Que ele mordeu a orelha. Dizer que bater é fácil. Agora, quem aguenta apanhar é que é forte. Entendeu? Então, eu acho que a tendência agora do Marco Rogério é estagnar nesses 45, embora seja a última semana. 10 dias. Entendeu? E o governador, ele foi para campo, porque ele estava só em Porto Velho. Ele tem o Glória Vilhena hoje, por exemplo. Então, não vamos subestimar, porque, por exemplo, em Ji-Paraná, são 30 prefeitos de cidades grandes. Nós temos Ji-Paraná, Porto Velho, Cacoal, as maiores cidades apoiando. Perdeu em Ariquemes. E lá estava apoiando ele. Ok, estou falando a grande cidade apoiando ele. Sim. Ariquemes é um fato isolado lá, né? Olha como fake news funciona. O hospital lá, o Confúcio, botou uma pedra fundamental nesse hospital lá, no hospital regional. Uhum. E a CI colocou a emenda inicial, 50 milhões. Não colocou dinheiro, colocou à disposição, né, para empenhar 50 milhões para começar. Mas não fala hospital com 50 milhões. Para 50 milhões só para iniciar uma obra. Não era 30? Não, 50 milhões, que tem a contrapartida do Estado, é o projeto dá 50 milhões. Sim. Só que esse dinheiro, ele foi ficando tão, de maneira irregular, os projetos... Passando o tempo. E aí, quando o governador assumiu, esse dia já estava... Porque o Confúcio, ele botou essa pedra no último ano de governo. Já era pressionado... Botou a pedra e saiu correndo. Porque essa proposta é do começo do primeiro mandato do Confúcio. Sim. E aí, quando o Confúcio colocou, já sabia que não ia fazer o hospital. E o Supremo, ou seja, o Supremo é o Ministério da Saúde... Não fala do Supremo. Recomendou a devolver o dinheiro ou da improbidade. E foi recomendação. Outro, então, só tinha duas alternativas para o governador. Ou ele assumia, fazia a obra com improbidade, apostando na sorte, ou ele devolveu o dinheiro. Foi uma situação delicada. Ele devolveu o dinheiro na esperança de fazer um projeto novo, como está fazendo agora um projeto novo. Qual é a infelicidade do governador? Mas é semelhante ao que o Confúcio fez ou diferente? Eu acho que é melhor. Sem paixão. Não, melhor porque está fazendo, por exemplo, o Hospital Regional de Porto Velho, o novo hospital lá, eu vou te falar do hospital novo lá. Então, o que acontece com Ariquemes? A infelicidade do governador. Uma entrevista, pressionado pela Globo, sobre a questão de terminar a obra, começar a obra, porque o recurso foi devolvido, ele disse assim, nós estamos repensar se há necessidade de ter esse hospital aqui, que nós somos muito próximos de Porto Velho, lá atende a demanda. Então, aquele foi o ato falho dele. E aí começou a fake news em cima disso aí, ou seja, o pessoal, a oposição trabalha em cima disso aí, foi isso que fez ele ter menos votos. Tá, aí você falou fake news, mas será que não foi... Pegaram essa matéria e pulverizou ou pegou isso e mentiu? Porque uma coisa é você falar o que o cara não falou, outra coisa é você pegar o que ele falou e publicar. Foi um momento infeliz dele. Então, digamos que quando você pega uma ação com a outra intenção, ela gera uma mentira. Mas o fake news é uma matéria falsa. Então, se você eu posso pegar uma matéria verdadeira e usar de má fé com ela. Sim. Mas não significa que é uma fake news. Ela existe. É igual você falar assim, o Lula é a favor do aborto. Sei que você ia falar que era ladrão, não pode. Isso é fake news. Do aborto pode, né? Do aborto não está naquela lista. Então tá. Ele é a favor do aborto. Por quê? Porque ele falou. Só que agora ele já falou outra coisa, que ele não é a favor do aborto. Então... Tem os dois vídeos. Ele era. Aí, a partir de agora, ele é a favor ou não? As duas coisas ele disse. Mas eu não sei agora. Até as eleições ele é contra. Entendeu? Mas então, por isso que eu estou dizendo para você. Pera lá, o governador falou, foi infeliz na fala, e o cara pegou e fez uma fake news? Não. O cara pegou e publicou o vídeo dele, mesmo que recortado. Mas com uma intenção. Uma intenção, ou seja, ele potencializou uma fala, entendeu? Ou seja, a oposição trabalhou isso de maneira... digamos assim, hábia do mal, né? Malignamente, mas com muita coisa forte, e aí fez com que o governador não tivesse a
a projeção que deveria ter, porque lá tem o presidente da Assembleia, tem a prefeita apoiando, então aconteceu isso tudo. E o duro de falar desses dois candidatos de Rondônia, falar sobre maldade, mentiras, diabólico, é ruim, porque os dois são membros de igreja, né? Aí nós vamos... Calma aí. Eu vou me consertar na cadeira aqui, porque essa aí, nós também temos o Pedro e o Judas. Os dois eram crentes? Um cuidava do dinheiro da igreja... E o outro cuidava da igreja. E o Judas e o Pedro da igreja com a responsabilidade de criar um ministério. Cuidado com o que você vai falar. Dizer para você que esse governo aí é o único que eu conheço de Gerônimo para cá, tá? O único que nunca roubou. O estado de Rondônia foi... em cada governo você tem sucessivos escândalos de operações, o que menos... Desvio... Uns que envolviam direto... Mas não roubam, eles desviam só. Mas eu estou falando de além dos seus subordinados, alguns ia mesmo ao fundo, ele mesmo operacionalizava a questão. Esse governo é o único que não roubou e não deixou roubar. Aí fala assim, o escândalo da saúde na pandemia, comprou superfaturado, coisa e tal. Quando eu vejo o candidato falar isso... Eu penso assim, esse cara não ora a Deus não, porque ele não pode ter comunhão com Deus. Ele não pode. Porque a Bíblia diz que nenhuma verdade vem da mentira. Você não pode construir um projeto de mentira achando que Deus vai te aprovar. Vou te dizer, na época da pandemia, enquanto essa quadrilha que superfaturou máscaras aqui em Rondônia, essa mesma quadrilha roubava lá, através do Gabas, vendendo aqueles respiradores superfaturados e recebia. O problema é que essa quadrilha, ou seja, era uma quadrilha organizada em Brasília, no Brasil todo, e não tinha ninguém que vendia, só eles. E eles iam aplicando golpe no Brasil todo. Um exemplo, o prefeito de Porto Velho comprou as vacinas falsas. Não chegou a comprar. Não chegou, mas... Ele chegou a pagar. Ele chegou a pagar, não chegou a comprar. Ele chegou a comprar, mas não chegou a pagar. Era 171 de primeira qualidade. Então, depositar isso na conta do governador, isso é uma maneira muito rasteira. É a mesma coisa de falar, por exemplo, então, que um assessor do candidato ao adversário, não vou falar quem, foi pego cocaína no escritório dele, igual a Jaramirim. Vai falar que a cocaína era dele? Agora, alguém fazendo, por exemplo, os seus correrias. Mas de repente o cara passou por lá e foi ao banheiro e deixou lá. Não, mas o cara está foragido. O cara não foi preso porque está foragido. Mas dizer para você que essa ação de terceiro, que não era nem do governo, alguém do governo, uma ação de um indivíduo querendo aplicar golpe no governo, igual a Covaxi lá, tentou aplicar golpe no federal, entendeu? Então, essa é a verdade. Tentou vender para o governo. Essa é a verdade. A Polícia Federal fez a operação naquela época em todos os estados, pegando uma quadrilha de ramificação em tudo quanto é canto. Nada na conta desse governador. Esse governador, sabe o que ele fez na época da pandemia? Que eu não faria isso. Eu, inclusive, contestei ele muito sobre esse assunto. Ele criou um gabinete chamado um comitê de crise, onde decidiu os protocolos. Tinha Ministério Público nesse gabinete, tinha Tribunal de Contas nesse gabinete, tinha representante da Assembleia, tudo, para fazer tudo de acordo com a regra. Esse governador, diferente do Bolsonaro, que não usou máscara, ele cumpriu todas as regras, ele usava máscara, ele fez o protocolo, assinou o protocolo e cumpriu os protocolos. Esse governador, ele fala com sinceridade, essa é a diferença. Essa diferença não é questão de ser apaixonado. A igreja tanto orou para ter um governo honesto, Senhor, tira os bandidos, papapá. Aí quando entra um honesto, a igreja agora quer essa estratégia maligna de dividir o povo de Deus. Essa é a grande questão. Mas aí não é um lado. Não é a igreja, não. Porque aí foge o controle. Os dois frequentam a igreja, mas isso não quer dizer nada.
E o fato de alguém carregar uma Bíblia também vai mais além. Mas eu digo, não, bem. Ainda que os dois... digamos que os dois sejam fiéis e sejam crentes, seja cristão verdadeiro. Tem algumas perguntas que vocês têm... Você quer ver o negócio? Falando considerando o princípio de que os dois são cristãos verdadeiros, sim. Ainda assim não havia nada que impedisse os dois ser candidatos. Então, vamos lá. Entendeu? Isso que eu estou falando. Eu vou falar de uma igreja, e não vou falar o nome, mas vocês vão saber.